Investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos iniciar o acompanhamento mensal do MXRF11, um fundo de papel gerido pela XP. Antes de nós abrirmos aqui o relatório gerencial do mês de abril, nós vamos fazer um raio-x e ver mais ou menos como que está o fundo, ok? Então, aqui o fundo está sendo cotado a R$ 9,64, nos entregando um dividend yield de 12% ao ano, com um PVP de 1,03. Então ele está 3% mais caro do que ele deveria em relação a seu valor patrimonial. Eu particularmente não gosto de fundos que tenham fundos de dívidas que estejam um pouco mais caros do que o seu preço sobre o VP. Por que não gosto? Porque você está comprando dívida e comprar dívida mais cara do que ela realmente vale não faz muito sentido. Nós temos aqui uma liquidez média diária de 13 milhões, quase 14 milhões negociados em um dia, então é uma baita liquidez, e uma variação positiva de 17% ao ano. Se a gente pegar aqui do seu último pico até o momento presente, nós temos quase 3% de queda aí em relação ao seu último pico, que foi 9,98. Aqui embaixo nós conseguimos ver mais ou menos como é que está a frequência do pagamento e também quais são os valores. Então, há mais de um ano que o fundo vem pagando 10 centavos por cota, desde o mês 4 de 2025. E agora a gente já vai para a parte do relatório gerencial. Percebam aqui, nesse mês, mais uma vez, ele distribuiu 0,10 centavos por cota, o que deu em relação à cota de fechamento um yield anualizado de 1% ao mês e 12,79 ao ano. Hoje, se nós pegarmos esse valor e dividirmos aí pela cotação, a gente vai ter um yield anualizado de 12,44%. Então está um pouco mais baixo do que temos aqui. Agora, mais para baixo, a gente vai entender mais ou menos como é que funciona a estratégia do fundo. Olha, ele busca alocar cerca de 80% do patrimônio em CRIs e também que tem aqui características de crédito de alta qualidade. Tem aqui uns que são de qualidade média e a gente vai diluindo aí no meio e ter até 20% do patrimônio líquido que pode ser alocado em permutas financeiras, que representam um retorno bem expressivo. Além disso, eles também têm alguma parte da carteira voltada para fundos imobiliários. Eles trazem mais ou menos como é que foi aqui a situação dos rendimentos por book. Então, no book de CI, a gestão alienou parcialmente diversos CRIs com ganho de capital e adquiriu um novo CRI no mercado primário. No book de permutas financeiras, não houve investimento nas novas tranches. E por fim, no book de FIIs, a gestão aumentou a posição em alguns fundos, que foi o LP-LP11 e o XPHR11, XPHR Sub. Mas tem uma coisa, geralmente a gestora sempre vai comprar fundos que ela mesma gere, Isso aí é óbvio. Nós temos aqui também os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa. Então foram 10 centavos, 10,06 por cota, o que totalizou 46,30 milhões. O que teve o maior destaque aqui foi o book de CRIs, que gerou 40 milhões, e o book de FIIs ele gerou aqui 6 milhões. Então a gente fecha aqui esse valor. Já no book de permuta financeira, o resultado foi de 2,95, quase 3 milhões. E eles trazem que o fundo possui uma reserva ainda de 11 milhões, o que vai ser basicamente quase 2 centavos por cota. Logo aqui nós temos acesso a DRE e conseguimos ver aqueles valores mais uma vez. Então percebam, nós tivemos um total aqui de 49 milhões em receita. Aí porque nós tivemos, aqui eles falaram 46, aqui tem 49. Teve essa questão aqui também de receitas de LCI, renda fixa e tudo. Teve essas questões dessas receitas todas, mas quando a gente descontou as despesas, aí tivemos aqui o resultado líquido, o que gerou. E o resultado distribuído aqui mais para baixo. Então ele gerou um pouquinho a mais do que ele distribuiu. Aqui a gente consegue ver uma coisa interessante, Nessa parte inferior, nós temos aqui a carteira do fundo mais uma vez. Temos 73% em CRIs. E vemos que os CRIs têm uma taxa média de 8,67 ao ano.
Então é IPCA mais 8,67 ao ano. Então quem está pagando essa taxa deve estar pagando mais ou menos ali, no final das contas, 13, 12,5 mais ou menos por cento ao ano. Então é uma taxa super tranquila de pagar. Poderia ser melhor, né? Mas infelizmente o Brasil é o país dos juros. Então, mas mesmo assim, ainda em relação a alguns fundos imobiliários, essa taxa ainda está razoável. Então não é tão difícil de quem pegou o dinheiro emprestado poder pagar. Se o inverso acontecesse, por exemplo, se fosse uma taxa de 20% ao ano, era muito mais difícil quem pegou o dinheiro emprestado poder pagar. Então isso deixava a operação mais rentabilizada, mais rentável sim, porém deixava a operação mais arriscada. Nós temos aqui também as garantias, né, que geralmente estão aqui com média de 56% do valor. Por exemplo, uma empresa vai pegar ali 100 mil reais emprestados. Essa empresa precisa colocar alguma coisa como garantia. Aí essa garantia que a empresa utiliza está valendo ali mais ou menos 50% do valor. Então, isso aqui também está bem razoável, está tranquilo. Mais para baixo, eles trazem aqui um pouquinho sobre esses certificados recebidos imobiliários, né, as movimentações aqui. E trazem, no mês de abril, o fundo realizou diversas alienações parciais. Mais uma vez o que eles falaram lá em cima. E eles trazem aqui mais explicados, né? Então, dentre elas, o CRI Republicano do Líbano, o BRF Visa e também o Arcelor, gerando um ganho de capital de 2,4 milhões. Além disso, houve o pré-pagamento do CRI da Eco 2. O fundo adquiriu em mercado primário o CRI Eco, descrito abaixo, em um volume de 10 milhões e aumentou a posição no CRI VCA100 em uma tranche no primário de 1 milhão. Então eles fizeram movimentações, foram movimentações pequenas, mas foram para poder ajeitar as carteiras, tá? Para poder ajeitar questões de proporção de carteira, disposição, qualidade também dos books. Então eles estão trabalhando para poder melhorar a composição do fundo. Mais uma vez um pouco aqui sobre a classificação do portfólio. E eu gosto muito de ver isso, por quê? Porque eu não curto muito essa questão do imobiliário residencial. Eu sei que a gente empresta dinheiro para a empresa, tá? Mas eu não gosto muito do setor imobiliário no país. Mas mesmo assim representa aqui 31% da carteira. Outros está em 24% da carteira, varejo alimentício tem 21%, agronegócio tem 4%. Mas ele não é Fiagro, mas é aqui dentro dos CRIs que ele emprestou o dinheiro para empresas movimentam ali o agronegócio. Nós temos aqui mais para baixo o vencimento dos contratos, né? Dos contratos não, dos CRIs. E é importante a gente ver isso aqui porque nós sabemos que o CRI faz parte da maior parte da carteira do fundo. Então, se a gente não tiver a noção de quando esses CRIs se esgotam, nós vamos ter mais ou menos ali uma ideia de como é que o fundo vai ter que, quando é que o fundo vai ter que se preocupar, porque vai acabar as rendas. Então, nós temos que aqui em 2026 somente 1% vai vencer. E agora começa a ficar preocupante, né, a partir de 2028, que vai ser 16%. 3% e 28%, 16% é o duration. Então, somente em 2030 para frente que vamos ter uma alta expressiva aqui dos vencimentos dos contratos. Por enquanto, super tranquilo. Aqui para baixo tem uma questão também interessante, que é ele mostrando em relação aos fundos imobiliários que tem carteira. E como eles falaram, né, eles aumentaram a posição em alguns fundos imobiliários. Aqui é no e-book de FIIs. O fundo adquiriu 15 milhões no LPLP, que agora está representando praticamente 20% da carteira. Ele também teve aqui um aumento na exposição de um fundo que ele já geria, em parceria com o Direcional Engenharia. E também subscreveu 100 milhões aqui no FII XPHR, que é esse aqui. Então ficou com a proporção de 21 em cada... Nesses três primeiros aqui, que foi no GARI 11, XPHR e no LPL. Aqui mais para baixo também eles trazem alguns fundos imobiliários, só que eles não trazem, a porcentagem é pouco, então eles colocaram só no geral. Chegamos na parte da permuta financeira. E as permutas financeiras são importantes para o fundo, nesse caso aqui, porque
ele coloca como estratégia de rentabilizar o portfólio. Não faz essa permuta financeira com uma porcentagem gritante do portfólio, porque senão pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Habit 11, né? Teve ali problemas quando foi revender os imóveis e não conseguiu e parou de pagar dividendo e a cotação caiu. Basicamente porque eu falei isso, porque as permutas financeiras elas estão voltadas para o setor imobiliário nesse caso, porque o fundo ele empresta dinheiro, tá? Então durante, vamos dizer aqui, 3 anos, tá? 3 anos e 6 meses, então ele emprestou dinheiro e durante esses 3 anos e 6 meses ele vai receber somente 20% do fluxo. Agora, depois que começa o habite, ou seja, depois que as obras estão concluídas, que o pessoal começa a pagar realmente, ele recebe 80% do fluxo em somente 6 meses. Então é um investimento super rentável, mas que demora um pouquinho para chegar na mão do fundo e também é um pouquinho mais arriscado, porque as pessoas podem simplesmente não chegar aqui e pagar, ou se não, podem simplesmente não adquirir o imóvel. Então é um pouquinho mais arriscado, mas como eu falei, é uma porcentagem pouca da carteira, né? Vamos dar uma voltada aqui para a gente ver quanto que é. Nós estamos falando aqui estamos chegando permutas financeiras, agora está em 9% da carteira. Então é uma porcentagem assim relativa, mas também não é muito grande. Vamos descer mais um pouquinho para finalizar aqui, né? Então houve uma distribuição de quase 3 milhões em 3 empreendimentos, quando nós falamos aqui do e-book de permutas financeiras, sendo o Brooklyn 2 e também o Pinheiros 1 e Itaitim Bibi. Além disso, eles receberam já 7 milhões da devolução de capital do empreendimento Brook 2. Então eles investiram e já receberam algum dinheirinho de volta aí desse investimento que eles fizeram. Aqui tem alguns dos projetos, né? Tem aqui o Brooklyn 2, que fica em São Paulo. Temos aqui também o Brooklyn 4, o Brooklyn 5. Nós temos o Pinheiros 1, que as obras estão em 13% ainda. Então o fundo ainda vai ter um bom dinheiro entrando aí daqui a uns 3 anos, viu? Tem esse aqui, Morumbi 4, já está em 50% da obra. Tem esse aqui do Belo São Paulo 3, que é em São Paulo, tá 0%. Esse aqui já está em 75%, 100%. Ó, já ele começa a receber aqui o dinheiro dessa obra. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como vocês puderam ver, o fundo tem algumas estratégias, né, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em alguns fundos imobiliários de papel. Está conseguindo pagar de bolsas dividendos, não está tendo assim dificuldades, uma vez que está gerando praticamente o que está pagando. Mas vamos esperar para ver como é que vai ser os desdobramentos aí para frente, né? Se eles vão conseguir realizar mesmo as vendas aí desses imóveis, nesse caso das empresas, e poder repassar esse valor para eles. Aí eles vão ter uma explosão aí de dividendos e também de caixa. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.